Olá, você que nos acompanha aí todas as terças-feiras, nossas lives de terça-feira. Eu sei que você, assim como eu, boa parte de vocês assistem depois, no dia seguinte, inclusive esse que eu estou trazendo aqui hoje para conversar comigo. Hoje é uma live um pouco diferente, a nossa primeira entrevista, e você já deve ter notado, não apenas pela semelhança, mas também pelo sobrenome igual, realmente sim, é meu irmão, mas não é apenas o fato do Ingo ser meu irmão, que eu chamei ele para essa live, é que o trabalho que ele tem feito, a opção que ele fez na sua atuação lá no Instagram, através do @mosto.literário, essa opção que ele fez de compartilhar a sua visão, as suas leituras, a sua análise das literaturas que ele tem, me chamou muito a atenção, né? Foi uma opção que ele fez, tirou ali o perfil pessoal dele, digamos assim, e fez essa atuação online. A missão dele é realmente compartilhar essa questão de literatura. E nós temos em comum esse amor pela leitura, que inclusive, né, Ingo, tem origem provavelmente no mesmo ponto, em duas mulheres que nos influenciaram nessa vida. Eu vou deixar para o Ingo, inclusive, falar sobre essas duas mulheres. E justamente esse trabalho com literatura que me chamou atenção, até por causa da minha atuação com comunicação, os meus treinamentos em comunicação. E eu fiquei pensando como a literatura, como o hábito de ler, mas não apenas o hábito de ler, porque eu, por exemplo, tenho um forte hábito de leitura de livros de não ficção, livros conceituais, livros mais técnicos. Mas a literatura, a poesia, a ficção, a literatura de fantasia, o que tudo isso pode trazer para a gente de ferramentas, de conhecimento, de forma de enxergar o mundo, de uma melhor cosmovisão, e como isso ajuda a comunicação. Então, hoje vocês vão me ver falando um pouquinho menos e vão ver o Ingo falando bastante, e a gente vai trocar umas ideias sobre o que a literatura pode trazer para a gente de vantagem na nossa comunicação. E para você que não tem ainda um forte hábito de leitura, não lê aí pelo menos 1 ou 2 livros por mês, a gente vai terminar essa live aí com dicas de como você criar esse hábito de leitura. Nós tivemos a felicidade de criar esse hábito de leitura quando crianças, então nós não tivemos essa luta depois de adulto, mas a gente estudou um pouquinho aí de como ajudar os outros, né, Ingo? Você como pai, eu não sou pai, mas você como pai teve esse processo de como estimular a sua filha. Mas vamos lá, para a gente começar do início, quem é o Ingo? Quem é o Ingo Izernagel? E já emenda aí na tua resposta o porquê, como que nasceu o Mosto Literário e o que é o Mosto Literário. Legal, Breno. Valeu, muito obrigado pelo convite aí, compartilhar esse espaço. Ter a honra de ser o seu primeiro entrevistado nesse canal aqui. Estamos em casa. É isso aí que eu tenho seguido, porque a tua atuação profissional, além de eu curtir seguir pelo fato de você ser meu irmão, da gente ser família, mas também pela minha atuação profissional, né? Embora, assim, eu sou pesquisador, né? O Ingo aqui é um biólogo, o irmão caçula, né, de 3, que aí, irmão caçula é aquela coisa, os irmãos mais velhos acham que a gente é o queridinho, já a gente acha que a gente é o que mais leva a pancada, né, mas, e a gente, como você colocou, né, antes de falar da questão do mosto, né, como você colocou, o nosso hábito, como você colocou, foi muito influenciado por essas duas mulheres aí, principalmente na nossa infância, né? Uma delas, Dona Otília, a Mama, nossa mãe, né, que com certeza vai assistir aqui para ver também a gente participando aqui, conversando, porque ela sempre, né, desde que eu me lembro da minha infância, sempre estava cercada de livros. E você deve lembrar, né, um pouco também do círculo do livro que existia naquela época, e o nosso hábito de ir junto com ela no correio, buscar os livros, desempacotar aquela caixa, receber aquela revista, né, que vinha com todos os catálogos disponíveis, e aí ela comprava os livros da Agatha Christie, e por aí ia, né? Então, ela foi, sim, uma das E olha que ela tem só a 4ª série primária, né? Ela largou os estudos da 4ª para a 5ª série, né? Sim. E a outra é a irmã dela, nossa saudosa, falecida tia Marta, né?
que era uma cientista social, né, uma antropóloga. Sim. Então boa parte da biblioteca dela era de uma literatura mais técnica, mas sim, que ficava em Chapada dos Guimarães, né, na casa da nossa avó, e que a gente visitava pelo menos uma vez por mês, né? E nós temos a honra de ter... Nós temos a honra de termos herdado parte dessa biblioteca. A parte está aqui em cima, alguns livros do Mircea Eliade, você também aí. Né? Inclusive, numa conversa off-topic que a gente teve aqui também, eu dei a notícia para o Ingo, porque nessa herança ela tinha uma coleção completa do Érico Veríssimo, e eu fiquei com um livro só, Israel em Abril, porque eu queria muito ler esse livro, né, pelo meu interesse em teologia, essa questão de Israel, e eu já dei a boa notícia para o Ingo, né, a coleção dele vai ficar completa agora, porque daí na próxima passagem dele aqui em Cuiabá, ou quando eu for a Sinop, eu vou levar esse livro. Tá aí na tua frente, inclusive, essa coleção, tá na minha né? frente, Esse aqui é só uma parte, né? É um apartamento pequeno aqui, mas a última contagem que minha filha e eu fizemos estava na faixa dos 400 livros, mais ou menos. E as Isso nossas não esposas... ficção, né? E as nossas esposas ficam doidas, que a gente não tem mais espaço onde pôr livro, né? Isso, Aqui em casa ficam só os de ficção, os de não ficção ficam lá no trabalho, né? Que eu estava mencionando antes, que eu sou biólogo, né? Pesquisador, e aí que estava até mencionando, né? Que eu te sigo não só pela questão de prestigiar, mas porque realmente você traz boas dicas para nós pesquisadores, como comunicadores também, né? Porque a gente... às vezes fica lá enclausurados fazendo nossas pesquisas, mas no meu trabalho eu preciso muito comunicar também, né? Sim. Então, você tem a literatura técnica, que obrigatoriamente dentro da tua profissão você, pelo menos seria o correto, né? Da gente se manter atualizado na literatura técnica. E aí eu tenho essa válvula de escape aí, que é a literatura de ficção, né? Sim. E como você comentou, eu tenho mais essa pegada aí também, né, da literatura de ficção. Influenciada, né, como você comentou, e a gente lembra bem por essas duas, né, a nossa mãe, a Marta, com essa biblioteca que tinha também muito da questão da aura, né, Breno, a questão do ritual do livro físico, que a gente conversou em outros momentos. Exato. Né? Então, e a gente até fez a comparação para o LP, né? O LP, antigamente, essas gerações mais novas não têm muito isso, fala de velho, né? Mas é assim, o LP, aquele discão, ele tinha uma capa bem trabalhada, a gente tinha todo um ritual para ouvir um disco, né? Limpava, né? Botava o fone ali. Então, a impressão que me dá é que a gente escutava mais música antigamente. Hoje em dia não, hoje em dia a gente monta uma playlist e deixa ali tocando e vai fazer outra coisa. Eu lembrei agora, inclusive, algo que eu não comentei, o Sebastião Salgado, aquele fotógrafo extraordinário, perguntaram para ele, quando começou essa onda de Instagram, sobre, poxa, as pessoas vão ver mais fotografia? Ele falou assim, não vão ver mais a fotografia, elas vão passar, que fica rodando, e você não para mais para ficar olhando. E eu acho que o livro físico ele tem isso, né, Ingo? Porque a Kindle é uma maravilha para você que viaja muito, para mim que viaja muito, né? Você vai fazer uma viagem agora, né, bem longa agora, não tem como levar todos os livros que a gente quer, né? Mas eu acabei te interrompendo aqui, conversa de nós, assim, a gente vai render, mas é assim, eu quero dar só uma invertida na nossa pauta aqui, eu tinha te perguntado para você falar do Mosto Literário, mas eu acho que faz um pouquinho mais de sentido você falar primeiro, emendar na nossa influência lá atrás, e a minha impressão é que em determinado momento as nossas opções por literatura, elas ficaram um pouquinho divididas, porque dos 3 irmãos, né, o Alexandre, nosso irmão mais velho, ele que eu me lembre lá da minha juventude, naquela época ele não era tão leitor, ele se tornou um leitor depois que virou pai. Mas eu sempre optei muito por livros mais técnicos, mais de não ficção, e eu tenho uma certa dificuldade em ter uma carga grande de leitura de ficção, de literatura. Eu gosto muito de Bernard Cornwell, descobri que gosto de ficção científica, então não é que eu não gosto de ler ficção, mas é que existem determinados tipos de ficção que eu leio, outros eu tenho certas restrições. Mas o Ingo, você tomou em determinado momento na tua vida, você começou a mergulhar mais nessa questão da ficção, da literatura, de poesia. O que te levou a esse caminho? Você tem algum ponto de virada?
Pois é, eu fiquei pensando um pouco sobre isso nos últimos dias, né, para a gente conversar aqui um pouco hoje. E eu realmente não percebo um ponto crucial, assim. Eu acho que foi mesmo a oferta disponível e o estímulo, né? Quando eu era menor, né, você deve lembrar que tinha aquela coleção Vagalume, né? De livros infanto-juvenis, assim. Fantástico. E aquilo, para mim, foi meio que uma porta de entrada. Os livros do Pedro Bandeira, que até hoje está vivo aí, né? O Droga da Obediência, né? O Pântano de Sangue, o Anjo da Morte, aquela trilogia. Antes dos tempos do politicamente correto, tinha Monteiro Lobato. Hoje em dia as pessoas já têm restrição, mas, gente, é só olhar o contexto histórico, né? É igual a história de cancelar Dostoiévski por causa da guerra lá na Ucrânia e Rússia. Pô, peraí, né? Então, assim, outra coisa que também na nossa infância a gente tinha era ir nas bancas de revista, né? Sim. Então, os gibis, ler gibi? Ô, louco, o gibi é uma porta de entrada, né, para você começar na leitura. Você tem o visual ali, claro, né, do cartoon ali. E isso, poxa, também é uma forma de entrada bastante bacana. Eu acho que é um pouquinho da soma de tudo isso. A gente teve também o privilégio de poder contar com boas escolas, né, onde também havia a indicação, claro, isso acaba começando pelos clássicos, tá? Machado de Assis, que o pessoal acha chato e tal, e depois a gente vai redescobrindo, né? Desculpa, mas eu continuo achando, a exceção de Dom Casmurro, eu continuo achando chato, mas tudo bem. Dom Casmurro eu acho sensacional, genial, mas... Não, mas tem coisa muito interessante. Gente, deixa eu deixar... Eu falei de politicamente correto, deixa eu deixar bem claro. Eu acho chato, não estou falando que é chato, tá bom? São coisas diferentes. Vamos lá, eu estou te interrompendo toda hora. Estou parecendo Faustão aqui. Então, assim, foi um pouco dessa soma toda, né? E aí, como a gente conversou também no outro momento, teve alguns momentos de mais leitura, outros de menos. Então, por exemplo, quando eu estava na universidade, né, cursando biologia, aí você, às vezes, você tem todo aquele monte de coisa das disciplinas que você precisa fazer, os trabalhos que você precisa ler, entrar nesse mundo, né, no meu caso, assim, dos artigos científicos e tal. Aí você acaba... E a questão das amizades também, eu acho que é algo que pode influenciar, né? Legal. Eu tive uns 2, 3 colegas durante o ensino médio, principalmente, né? Você deve lembrar do Henrique, né? Sim. No ensino médio, que também tinham esse hábito, né? Então, a gente tinha muita troca também. Você tinha o Henrique e eu tinha o Hamilton, né? Exato. O Hamilton também, eu me lembro do Hamilton também, e também influenciou um pouco. Então, foi um pouco dessa somatória toda, e aí a disposição também, né, Breno? Eu acho que a literatura não pode ser vista como uma obrigação, né? Senão não vai dar certo. Exato. É uma coisa que não se sabe muito, as escolas, inclusive, não sabem ensinar isso, a ensinar a leitura como entretenimento também, né? A leitura não é uma obrigação, não é... Lógico, tem certos, você bem lembrou aqui, como profissional, não faz mais do que obrigação ler livros técnicos sobre a sua área, mas a literatura ou livros técnicos de outras áreas, eles também, né, assim, não faz mais do que obrigação, mas essa questão de, puxa, né, como diria Djavan, né, um dia frio, um bom lugar para ler um livro, né, isso, assim, tem uma geração nova agora que gosta, a geração pós-Harry Potter, eu acho fantástico, dei muita, né, gurizada, eu acho graça, inclusive, exato, e eu acho graça, gurizada, ficar doida por livro capa dura, acho fantástico, nossa, então, há esperança aí. Mas, infelizmente, as escolas em si, o sistema educacional, eu tenho a impressão que continua não ensinando a ver a literatura como entretenimento mesmo. Eu vou ler um livro para passar um tempo mesmo, para descansar minha cabeça. Não? Sim, você falou bem. Assim, a gente não tem, estatisticamente, a gente sabe que o povo brasileiro não é de ler muito, né? Então, isso, ano após ano, a gente fica se questionando o porquê disso, né? Se é o alto custo, se é a falta de hábito mesmo. Então, mas hoje a gente tem bem mais ofertas do que a gente tinha
10, 15 anos atrás, Sim. do ponto de vista do mercado editorial mesmo, de opções, né, diferentes, e de acessibilidade mesmo, né? A gente não tem mais hoje tanta tradição das bibliotecas físicas. Nós mesmos, né, não éramos muito, assim, em Cuiabá não tem muita, né, espaço. Tinha duas grandes, né? Tinha duas grandes, a municipal e a da UFMT. Exato. Mas para nossa sorte, a gente tinha essa influência em casa, mas é outra coisa bacana também as bibliotecas. E hoje as bibliotecas virtuais, né? Acho que semana passada, inclusive, eu mandei para você, né? Exato. Que o governo do estado de São Paulo disponibilizou 15 mil títulos de literatura nacional e internacional no site para você fazer como se fosse um empréstimo de uma biblioteca e tá lá. Então, assim, não tem para quem quer, tá lá. Exato. Para quem quer, tá lá. Né? E é aquela coisa, né? Livro é caro, mas você vai pagar num livro, às vezes numa sentada numa lanchonete, você gasta o equivalente para um livro. Justamente. Né? Mas eu preciso comer. Sim, você não precisa comer besteira, né? Não precisa comer aquele tanto, né? Poxa, um lanchinho aqui, um lanchinho ali, não é nada. Gente, a gente está falando, não estamos falando de ter uma biblioteca enorme. Né? Eu sei que tanto o Ingo quanto eu queremos deixar de herança, de legado, seja para Catarina, a filha dele, seja para quem se eu tiver, né, quando eu tiver filhos ou algum pupilo, a gente quer deixar a biblioteca física porque a gente quer deixar aquele mundo mágico que a gente tinha quando criança. Isso. A gente quer passar isso adiante. Mas, gente, livro, quando for prioridade na nossa vida, a gente dá um jeito, como a gente dá um jeito para tantas coisas. A gente está falando de um livro por mês. Né? E como bem disse o Ingo, não precisa ser comprado esse um livro, dá para ir atrás. E se você tem um nicho de amizades que também lê, gente, fica aquele troca, aí sem pressa nunca mais volta, mas tudo bem, porque é seu amigo, aí você também faz isso com ele, né? Mas vamos lá, vamos adiante na nossa pauta aqui, senão a gente fica até meia-noite conversando aqui. Então, não tem um ponto específico, foi criando, né, a literatura em si, aí a gente já está falando não só da leitura, mas da literatura, foi te envolvendo. E em que ponto você decidiu, né, e o que te levou a criar o Mosto Literário? Primeiro, o que é o Mosto Literário? E aí depois, o que te levou a isso? Bom, o termo, né, mosto literário, o termo mosto na verdade, uma etapa inicial da produção das bebidas fermentadas, né, do vinho principalmente, né? Sim. E é quando você mistura toda aquela uva de diferentes, né, depende do jeito que você quer fazer, das misturas que você quer fazer e tal, para o vinho, e aquela mistura toda começa a fermentar, né, e aí você vai trabalhando aquilo, né, para você refinar, para você chegar no vinho. Sim. Então, a sugestão desse nome veio da minha esposa, né, que você sabe é uma boa apreciadora de vinho, de vinhos, né, fazendo esse paralelo com o processo da leitura, né, porque a leitura você quando se envolve com ela, a sua mente fermenta também, né, de ideias, pela empatia que você sente com algum personagem daquele livro, por algum lugar que foi descrito e você se transporta para lá, né? Então, tudo isso, essa mistura vai refinando e vai destilando, vamos fazer um paralelo aqui, né? A nossa mente, a nossa memória literária, de forma a nos tornar pessoas melhores. Pelo menos é isso que eu penso, né? De uma boa literatura, né? Então, o mosto literário, esse termo surgiu por isso. Então, eu tive ajuda aqui em casa, tanto para criar o termo, como para criar o logotipo, que foi minha filha que criou para mim, né? Que joia! E 11 anos. Ela pegou lá os softwares ali, os aplicativos, e começou a montar, a gente falou da ideia, tal, escolhemos a cor e lançamos, né? E, assim, foi um amadurecimento, assim, dessa ideia há um bom tempo. Assim, como eu comentei, a gente teve na vida a gente tem esses momentos que lê mais, lê menos, tal. Em 2018, mais ou menos, eu decidi retomar um hábito mais forte, assim, de leitura, né? E aí, naquela ocasião, eu comecei a seguir alguns perfis literários que tem, primeiro no YouTube e depois no Instagram. Eu nem estava muito ativo no Instagram, mas eu percebi que ali também tinham vários nichos interessantes, né? Tem coisa boa. Rede social é aquela coisa, você tem que carimpar, né? Senão vem muita bobagem.
Claro que a bobagemzinha de vez em quando é boa, né? Mas de vez em quando desligar o cérebro é bom. Exato. E aí vê uns vídeos de gatinho, né? Assim, beleza. De cachorro, é uma beleza. Para desopilar, né? Exato. E aí, mas daí eu fui seguindo esses canais, né? Até eu tenho uns aqui que eu gostaria até de dar dicas aí para quem quiser começar, né? E aí eu comecei a pensar, puxa, será que eu faço isso? Né? Pô, eu não tenho tanta bagagem, assim, né? Para discutir literatura, ir a fundo nas teorias literárias, tal. Mas aí eu fui percebendo que entre esses perfis você tem também diferentes, vamos colocar, níveis de profissionalismo, né? Exato. Uns mais caprichados, outros iniciantes. E aí, na época, também nós estávamos, entre nós irmãos, né, discutindo um pouco dessa reinvenção que a gente precisa ter do ponto de vista profissional, né, e atuar em diferentes mídias, né? Você, de nós três aqui, é o que está mais experiente já aí nessa, né? O nosso irmão Alexandre, né, também querendo começar nesse meio. E aí eu, como você colocou, tinha o perfil do Instagram que era só o meu nome. E falei, pô, eu vou converter isso aqui para um perfil literário, né? Sim. E aí lancei, isso foi na virada de 20 para 21, foi mais ou menos na pandemia também, outro fruto da pandemia, né? Exato. Pô, vamos pensar em coisas para fazer aqui. E aí, desde então, eu tenho alimentado, né? Em alguns momentos eu falei, poxa, 2, 3 curtidas ali, não sei se eu vou continuar, mas eu estou continuando, assim. Sim, e aí, cada livro que eu leio, eu coloco uma mini resenha ali, com a ideia de compartilhar com quem quiser, né, sobre aquela experiência daquele livro. Não é um lugar que também dá para escrever textões, assim, né? Uma coisa mais rápida, né? Mas é nesse intuito, de compartilhar mesmo. Assim como eu sigo, né? Vejo que tem gente que me segue também, então é muito bacana essa troca. Sim, o textão não é aquela coisa que dá mais curtidas, mas sempre vai ter o nicho para o textão também. O próprio Instagram, ele cada vez menos está favorecendo os textões. Isso. Mas depois que você forma ali um grupo ali de pessoas que realmente te seguem, e essa é a vantagem do orgânico, né? Começa bem devagar mesmo, mas pelo menos ele vai crescendo consolidado, sempre vai ter. Né? E a gente vai aprendendo a usar as outras ferramentas, né, Engo? Daqui a pouquinho você começa a fazer uns reelzinhos, sem dancinha, Isso que eu ia falar. Isso que eu ia falar. E assim, eu vejo alguns, né, vamos supor, lá 2018, 2019, quando eu comecei a seguir, eu seguia, sei lá, teve um momento que eu contei mais de 40 perfis, assim. E de lá para cá eu já estou filtrando. Falei, esse aqui é meio demais, esse aqui tem uns que postam, assim, o cara fazendo café da manhã e tal. É legal, tal, mas não é isso que eu quero, sabe? Sinto muito, mas é isso que vai gerar, né? Aí a gente já tá falando aqui isso, né? Isso. Mas assim, mas o Insta também favorece a gente. O Insta também favorece a gente agora com aquela lista de favoritos também. Então, a ferramenta também não nos atrapalha, mais nos ajuda que nos atrapalha, realmente. E o que eu gosto muito do perfil do Moço Literário, que volte e meia, inclusive eu já dei sugestão e eu concordei com a sugestão que eu dei, que eu também tive dificuldades de ler, que foi o Fantastes, né, do George MacDonald, também. Eu acho que aqui, inclusive, a gente, o Fantastes é um bom jeito da gente trabalhar essa questão de transportar a nossa cabeça para uma outra situação para conseguir entender os porquês ou a linguagem daquele livro, né? Então, agora já pensando como moço literário, você analisando a literatura, esse cadinho todo, que inclusive eu lembrei vou parafrasear aqui algo que eu vi num podcast esses dias sobre literatura também, mas mais na área cristã, mas a moça falou um negócio bem legal, mais ou menos assim, que a parte da nossa vida é montada com trechos de livros que a gente vai lendo, né? Os livros vão entrando aqui, as nossas experiências e as nossas visões de mundo, é como se fossem janelas novas que vão se abrindo para o mundo, e a gente, puxa, eu não tinha pensado dessa forma, e a literatura traz isso, né? Então, o que a boa literatura traz, primeiro para a pessoa como um todo, Ingo, na tua opinião, o que ler livros, e vou reforçar aqui a gente está falando de literatura, de ficção, né? O que traz para a pessoa em si?
Acho que, assim, tem uma coisa mais básica, assim, antes da gente entrar num aprofundamento mais de psicologia, de emoção e empatia, que a leitura te favorece na questão da ortografia mesmo, né? Você tendo referências, né? Pensando na comunicação que você precisa fazer, a comunicação escrita, né? Quando você tem um amplo repertório de literatura, de uma boa literatura, editoras que fazem boas revisões, também tem editoras que pecam bastante, né? A gente tem que lembrar que é um mercado, né? Então, agora hoje no Brasil a gente tem, dezenas de editoras muito boas, com revisores muito bons, então tem essa coisa mais básica da língua portuguesa mesmo, né? Então você tem as referências de ortografia, de vocabulário, de ampliar o teu vocabulário, e aí isso vai te favorecer numa escrita, numa interpretação de texto, né, numa analogia que você precisa fazer, que você precisa buscar uma palavra, né? Então essa ampliação do repertório de vocabulário, de ortografia é básico, assim, né? Então tem essa vantagem. Mas aí, indo um pouco além, esse envolvimento que eu até citei antes, né, de você se transportar para algumas situações dentro do livro que são retratadas numa literatura, né, de ficção, seja numa ficção científica, num livro de fantasia, num romance, num drama, num policial, num livro de poesia, num romance histórico, que eu gosto bastante também, né? A saga lá que tá na minha meta aqui, a saga O Tempo e o Vento, aqui do Érico Veríssimo, né? Eu tô lendo o Érico Veríssimo em ordem cronológica, né? Eu ainda não cheguei lá, mas essa empatia, que eu acho que é um termo que que mais facilmente a gente consegue aplicar, né? Que é você se colocar no lugar daquele personagem, vivenciar um pouco, sentir o que ele está sentindo e transportar isso para a tua vida. Quer dizer, outras pessoas, as pessoas que estão ao teu redor, podem estar passando por situações semelhantes ou já passaram por isso. Então, amplia também, assim como amplia lá o vocabulário, né, a ortografia, te amplia também o entendimento das pessoas, do mundo em que a gente vive. Quando a gente fala de um romance histórico, por exemplo, dos momentos históricos pelos quais passamos e como as pessoas passaram por isso, né? Então, eu acho que essa é a grande riqueza da literatura, da boa literatura, né? Sim, claro. Então, você tem, claro, você tem uma gama muito grande, né, de livros e não ficção, né? Tem a literatura erótica até, né? Tem um nicho ali, né, que não é o meu predileto, mas é um nicho que, poxa, se desperta o sentimento ali que um determinado relacionamento precisa redescobrir, despertar, tá fazendo sua função, sabe? Um exemplo aqui, né? Gente, a gente não tá falando de pornô, não, tá? Calma, exatamente, calma lá. Então, assim, essa é a grande riqueza. E aí, tem alguns aí do meu repertório que eu tenho até agora, que, assim, vão fundo, sabe? Então, a literatura nem sempre é totalmente prazerosa também. Tem um dos canais que eu sigo, que é o Livrada, né, do Yuri, lá de Curitiba, ele fala, gente, tem uns livros que dão umas pancadas na gente, assim, sabe? E a minha esposa, por exemplo, não gosta, porque ela já acha que tem realidade demais, assim, sabe? O Caçador de Pipas. O Caçador de Pipas, por exemplo, é um livro angustiante. Terminei mas chorando. É assim, exatamente. Tem gente que me pergunta e fala assim, se você tiver estômago, leia. Né? Eu acho que tem Clube da Luta, né? A própria eu me propus, no tempo de pandemia, eu me propus a ler a chamada Santíssima Trindade da Distopia, né? Que é 1974, Admirável Mundo Novo e Fahrenheit 451. Eu li os três. Nossa, você olha para o mundo à tua volta e fala assim, gente, é o mundo à nossa volta que está acontecendo. Pinceladas de cada um, lógico que ali tem não é nem liberdade poética, tem 1984 tem um exagero, digamos assim.
Mas você olha certos mecanismos da sociedade e fala assim, é isso que está aí, isso é angustiante. Você fala assim, e não vai mudar, isso que está se instalando. Justamente. Você tem esse papel crítico, social também que a literatura te desperta, né? Então, exato. Isso que é legal também de você ter uma amplitude boa, assim, de tipos, né, de literatura, né, que a gente estava falando antes aqui, né? Então, você tem... Eu, por exemplo, eu não tenho muito hábito de livros de poesia, é algo que eu gostaria de desenvolver, né? Sim. Mas, assim, ficção científica, que é algo que eu compartilho contigo, né? Então, Duna, Fundação, aí os livros de fantasia. Duna eu só gostei do primeiro. Eu só li o primeiro, por enquanto, Não, eu li todos, eu achei o primeiro é legal, os outros tem alguns que são viajados demais. Já vai a crítica aqui. O cara já morreu mesmo, não posso falar mal. Então, assim, aí os livros de fantasia, você tem O Senhor dos Anéis, né? E hoje, muita coisa derivada também, né? Os livros de investigação, as biografias também. Biografia eu li no ano passado a do Da Vinci, né, por exemplo. Sim. Nossa Senhora. Então, assim, também depende do autor da biografia, né? Então, sim. O próprio personagem, né, também, né? Tem isso, né? Eu li uma das biografias, mais com... Não chega a ser uma biografia, mas é mais assim, o que eu aprendi na vida do Colin Powell, do general Colin Powell, eu achei extraordinário. Eu sempre fui fã dele, né? E ele falando assim, gente, o que eu aprendi, o que deu certo para mim, fantástico. Né? Gente, desculpa, não tem em português. Né? Essa é uma vantagem também. Uma boa literatura, se você quer aprender inglês ou qualquer outra língua, também vai te ajudar no aprendizado de outras línguas, né? E teve algum livro... Desculpa, pode falar. Mais uma coisa que a gente vai longe também aqui, a parte de geografia, né? Então, se você lê, por exemplo, eu estou lendo um livro agora de um autor angolano, e aí você vê termos assim, né? Nomes de frutas... e nomes de animais e personagens históricos que, assim, às vezes você não vê na sua formação, né, acadêmica, né, de ensino fundamental, ensino médio, né? Então, isso também, né, amplia a tua compreensão de mundo. E justamente... E você enxergar o mundo pelos olhos daquela sociedade, porque um cara de Angola não vai enxergar o mundo da mesma forma que um brasileiro vê, que um alemão vê, né? Então, né, você conseguir enxergar... Eu li, por exemplo, Moby Dick não é um livro gostoso de ler. Só que quando você se transporta para aquela realidade, né? O que ele está querendo dizer? Você imagina que é um negócio que não tinha TikTok, não tinha nada em vídeo. O cara está transportando aquele mundo dos baleeiros e tá mostrando para quem está lendo, né? É uma outra história. Por falar em Moby Dick... nessa linha, por exemplo, tem o Lobo do Mar, fugiu o nome do autor agora. Fugiu o nome do... Jack London. Jack London é fantástico. Jack London é doido. O cara fez de tudo, assim, e escreveu várias coisas, né? Mas ele era fruto do seu tempo, né? Porque o Jack London, ele foi naquele ambiente, diferente de Júlio Verne. Mas Júlio Verne é um cara que tinha contato com o ambiente científico da época, então ele tinha informações de projeções do futuro, né? Conan Doyle, por exemplo, Sherlock Holmes, nossa, depois que você pega... só que tem muitos livros que eles não são tão atemporais em sentido dos detalhes, né? Você precisa realmente se transportar. Aqui foi o caso do Fantastes, né? O Fantastes, talvez hoje em dia, ele teria que ser reescrito com uma outra pegada, né? Não sei se conseguiriam fazer um filme, por exemplo, do Fantastes, do George MacDonald. Diferente de Nárnia. Nárnia já né, tem uma outra... Né? E teve algum... Dentro dessa tua caminhada toda, teve alguns livros, um livro ou mais livros assim que realmente foram, poxa, esse aqui não é que marcou como livro só, ele marcou o teu jeito de enxergar o ser humano? Boa pergunta agora, né? Agora eu te peguei. Boa pergunta, porque tem momentos na vida também assim, né? Para te facilitar, por exemplo, você já se pegou vendo um amigo ou uma determinada pessoa e falou assim, cara, isso aqui é tal personagem? Eu tenho um amigo meu que é o Sméagol escrito.
Eu acho que mais recentemente eu tenho dessa pegada de 2018 para cá, né? Para trás, assim, eu confesso que não foge muito dos clássicos, assim, né, de literatura. Você citou Dom Casmurro, por exemplo, né, que acho que é uma das literaturas meio que obrigatórias que realmente vão valer a pena para todo mundo fazer, né? Mas, assim, eu acho que mais recentemente eu peguei alguns que me pegaram mais, né? Não tem muito como fugir dos russos, sabe? O tal do Tolstói, o tal do Dostoiévski, e outros ali contemporâneos, né, da época, não é à toa. A gente sempre vê muito pessoal falando de literatura russa do século XIX e tal. Pô, será que é isso mesmo? Aí quando você pega um para ler, aí você acha que é um livro muito pesado. De fato, Dostoiévski é um pouco mais pesado. Tolstói, dos que eu li até agora, não é tanto assim. O povo se assusta muito por ser clássico, né? Mas não é tanto para gente que tem o hábito de leitura? Ou, assim, alguém que está começando o hábito de leitura já pode ir para um Tolstói? Tolstói, acho que sim. Dostoiévski é um pouco mais... Cru. Exato, porque eles expõem muito a alma das pessoas, assim, sabe? Aí, você usou o termo antes, a atemporalidade deles, sabe? Então, assim, eles realmente são livros, Crime e Castigo, por exemplo, que é um dos que eu li, né, do Dostoiévski, a Ana Karenina, do Tolstói. Tá na minha filha ler Guerra e Paz também, né, do Tolstói, que é um calhamaço, né? A Elaine, minha esposa, leu no Kindle, né? 8.727 personagens. Pois é. Leia, você tem que ler, senão como é que eu vou contar? Com quem que eu tenho que... né? Eu tenho que conversar com alguém, né? Então, e aí, Shakespeare também, né? É outro que é assim... Romeu e Julieta, Sonho de uma Noite de Verão, Tempestade, né? Aí você lê e fala... Então, os clássicos realmente têm razão de serem clássicos e realmente... ampliam essa nossa forma de enxergar o mundo. E, consequentemente, né, a gente tinha colocado na pauta como uma pergunta separada, mas eu acho que esse fato da gente conseguir enxergar o mundo com outros olhos, ou essa amplitude que dá, automaticamente melhora a nossa comunicação, né, Ingo? Sim, sem dúvida. Eu acho que é justamente essa percepção, essa ampliação da percepção de diferentes condições, de diferentes realidades, né, nos torna pessoas melhores e nos possibilita realizar processos de comunicação mais ricos, né, nas diferentes necessidades que a gente tem, né. Acho que até compartilhei contigo um tempo atrás, né, um artigo que saiu no Estado de São Paulo, né, de um profissional da área de gestão de pessoas mesmo, né, como você, né, e que colocou, puxa, claro que tem muitos desafios aí da gestão que não estão, assim, escritos na literatura, né? Sim. Mas enfrentamentos de algumas situações, assim, quase tudo não só na literatura, na arte como um todo, né? Sim. Na pintura, na música, né, e essa riqueza da literatura para nos tornar melhores pessoas, e ter essa influência na comunicação também é notória, né? Mas, de novo, você tem que se abrir para isso também, né? Exato. Guardar tudo para si, né? Eu acho que a bacana é esse compartilhar também, que acaba criando essas condições. Então, assim, eu acho que realmente esses clássicos, né, vamos pôr, por exemplo, os livros da Charlotte, das irmãs Brontë, né, lá do século XIX, né, Jane Austen. Então, aí tem também, por exemplo, Frankenstein, da Mary Shelley, né, todo mundo criou muito uma mitologia em cima, né, de cinema e tal, mas na verdade você vai ler o livro, quase não tem daquilo, foi muita licença poética depois, assim. Mas o livro, na verdade, ele é muito mais filosófico, assim, do que a gente imagina. Ele não é ele, claro, tem os seus toquezinhos de terror, mas não como retrato no cinema, sabe? Sim. É que o cinema é aquela história, né? Até hoje,
que eu me lembre, mas talvez eu tenha lido esse livro numa época errada, porque tem isso também, só teve um livro que eu achei que o filme ficou melhor que o livro, e ainda que o filme é um trechinho só do livro, que é o História Sem Fim. Mas, que é do Michel Ende, né? Que é o autor alemão. Então, o livro eu achei... Mas é assim, tem livro que você tem que dar uma segunda, uma terceira chance. Antes da gente partir para a parte de como... Que dicas a gente pode dar para as pessoas começarem a aprender o hábito de leitura? Eu sei que você está doido para falar alguma outra coisa aqui, mas eu já vou te deixar essa pergunta aqui. E teve algum desses, e provavelmente são dos clássicos também, que não deu. Não deu, peraí, não é a hora. Eu, por exemplo, tenho isso com Dom Quixote. Dom Quixote começa, ele apanha, vai um pouquinho, ele apanha, vai mais um pouquinho, ele apanha. Aí eu falei assim, não vou ter isso. Só que eu quero ainda voltar a Dom Quixote, porque não é possível, né, que eu não dê conta, e aí eu lembro de Clóvis de Barros, não é possível que eu não dê conta de sacar qual que é do Cervantes, né, de Dom Quixote aqui, e aí eu acho que hoje em dia eu já tenho maturidade que eu não tive na época, de me transportar para a época ali do final da época de ouro, digamos assim, da cavalaria, e ver o quanto Dom Quixote é uma crítica àquele todo espírito cavaleiresco, aquele ideal todo do cavaleiro, e mostrar um pouco mais a realidade da vida, né? Né? Teve algum assim? Puxa vida, eu acho que eles ainda estão na fila, sabe? Porque eu não costumo largar um livro, assim, mesmo ele sendo meio chatinho, eu tento arrastar um pouco, sabe? Eu não me recordo, não, Breno, mas assim, tem... Então, qual é o que você está... Tirando Guerra e Paz, qual é o que você está adiando aí? Você fala assim... Isso aqui, quando eu for velhinho, numa cadeira de balanço... Lembrei de um. A Casa Soturna, do Charles Dickens. Foi um Charles Dickens, né, bastante conhecido, Sim. né? É um que falam muito bem, mas eu comecei a ler e não foi. Ele é um calhamaçozinho, tem umas 600 páginas, e tá ali, eu tô olhando para ele aqui agora, que não foi ainda, sabe? E, gente, não se impressionem aqui, a gente tá falando de livro de 400, de 600, mas tem muito livro extraordinário com 100, 150 páginas, tá? Claro. Esse mesmo que eu tô lendo agora, né, é o Vendedor de Passados, desse autor angolano, ele tem 150 páginas, assim. E tá sendo maravilhoso, assim, você lê, se você senta num fim de semana, você lê, assim, né? Sim. E um que eu confesso que eu tenho curiosidade de ler, você vai gostar do que eu vou falar agora, é a Bíblia, né? Opa. A Bíblia é algo que eu ainda almejo ler e quero dicas suas da melhor versão para ler. Não, sabe? Eu vou te dar de presente uma versão extraordinária. Ela não é uma tradução, ela é uma paráfrase de um autor, de um pastor já falecido também, fantástico, chamado Gene Peterson, e ela chama A Mensagem. Então, o Peterson ele fez essa paráfrase pensando justamente nos amigos dele, ele pastor, renomado, fundador de seminário do Regent College, mas ele tinha dificuldade de como explicar determinados trechos para amigos, e ele teve essa proposta. É maravilhosa, é uma versão maravilhosa da Bíblia, tá? Meu compromisso, assim que você voltar da sua viagem, né, você vai voltar, se você conseguir passar por aqui, já está prometida uma mensagem para você. Eu não aguento comprar uma mensagem de estudo, tá? Que daí são Bíblias de 300 e tantos reais. Mais uma... enfim, livro é caro, Bíblia é bem caro, Bíblia de estudo, então é bem caro também. Bom, você deve ter livros de biologia aí que são uma fortuna, né? Sim. É a mesma coisa. Você vai para teologia, tem alguns livros aqui atrás, tem alguns que não estão aqui atrás por pura questão de investimento mesmo. Mas assim, eu levantei o dedo naquela hora porque você vai me fazendo as perguntas, eu vou lembrando, assim, tipo, puxa, livros que me marcaram, né? Ainda bem que sou eu que vou editar, se for editar essa nossa conversa aqui futuramente, ainda bem que sou eu que vou editar, porque se eu passar para um editor... assim, para mim marcou muito, eu li na época da faculdade Senhor dos Anéis, né? Então, assim, a fantasia toda... Li 3 vezes, né? Então... Essa eu ganhei de você. Sim. Então, é algo assim que não dá para descrever aquilo ali, sabe? É muito legal, muito literalmente um outro mundo. O cara conseguiu criar um outro mundo, realmente. A Terra-média
do Tolkien. E olha a influência que ele teve, né? Sim. Tanto em literatura como no cinema, né? Você vê quantas séries hoje você tem de fantasia, né? Que derivaram de lá, né? Ele foi um dos principais responsáveis pela conversão do C.S. Lewis. Só para você ter uma ideia da influência desse cara, né? Eles tinham um grupinho bem legal ali, os Inklings, né? Eles tinham um grupinho bem interessante ali. Você já assistiu o filme da vida do Tolkien? Não, esse ainda não consegui assistir, não. Tá? Inclusive, estou te devendo um empréstimo do livro que você me deu de presente, que é da amizade dos dois, né? Ah, legal. Sim. O C.S. Lewis com o Tolkien. Com o Tolkien. Ingo, vamos lá. A gente falou bastante das nossas impressões, a gente falou de literatura e realmente, para quem já tem essa nossa conversa, quem já tem o hábito de leitura compreende muito o que a gente está falando aqui, mas tem gente que está nos assistindo que luta para ter esse hábito de leitura, né? A gente teve a felicidade de ter esse mundo mágico da biblioteca da nossa tia Marta, de ter a nossa mãe, apesar do pouco estudo, ser uma leitora voraz. Nosso pai, ele não era um leitor voraz, mas assim, nos estimulava, não media esforços para a gente ter bons livros. Então, a gente teve essa felicidade, mas tem gente que não teve esse background que a gente teve, mas está sentindo a necessidade, tanto a leitura de obrigação, digamos assim, né, aqueles livros técnicos da sua profissão, mas gostaria de criar esse hábito de leitura. Por onde essa pessoa, na tua opinião, conselho, né, live do Moço Literário agora, como começar a ter o hábito de leitura? Sim. Breno, eu acho que é hábito, né? Então, assim, você não precisa começar lendo 3 horas por dia, 2 horas por dia. Lê 10 minutos. Pega um livro, começa com um livro tranquilo, assim, vamos pôr aí 100, 150 páginas, que tem letra grande, com figurinha. Não precisa se cobrar tanto no começo, sabe? Acordou de manhã, tem um tempinho, pega o livro, lê ali 15, 20 minutos, vai na hora do intervalo de almoço, né? Fica um pouquinho lá no Instagram, vê um vídeo do YouTube, lê uns minutinhos. De noite, vai para a cama, em vez de ficar vendo série Netflix, Amazon Prime, HBO até as meia-noite, vê também a série, beleza, a gente adora ver séries aqui, né? Em vez de maratonar, fala assim, não, vou assistir só 2 episódios, depois vou ler. Isso, exatamente, porque é uma criação de um hábito mesmo. E também não quer ler todo dia, lê um pouquinho, depois retoma, sabe? É questão de tentar criar o hábito, se dar a chance de criar isso. E não gostou de um livro no primeiro momento, larga, também não força. Então, devagarinho vai criando esse hábito. Não sei se dá para a gente comparar com ir na academia, sabe? Ir na academia exatamente. Sofrido, né? Mas a academia, ela também, a gente sente que é necessário, mas ela exige disciplina. E disciplina está implícito no conceito de que você vai fazer algo que você não gosta. Você não precisa de disciplina para comer uma barra de chocolate. Mas para comer uma salada, às vezes você precisa se disciplinar. Eu não gosto de salada, mas o ganho que eu vou ter, e aí até virar um hábito, vai necessitar da disciplina, né? Constância, a gente pode chamar de constância, né? Sim, eu acho que é isso. É ter um livro à mão, sabe? Assim, você não precisa, né? A gente tem anos aqui atrás, né? E muita coisa passou por aqui, passou para frente também. Um livro. Livro, beleza. Lá na Embrapa, onde eu trabalho, tem a caixinha lá que um colega meu criou. Né? E deixo lá o livro, passa para frente, né? Já aconteceu. Tem uma animação que eu peguei, lembrei agora, né? De um autor austríaco, chama O Homem Sem Qualidades, o livro. Aí comecei a ler, mas não foi, de jeito nenhum. Não foi de boa qualidade. Desculpa. O trocadilho. Gente, 2 alemães juntos, não tem como não sair um trocadilho sarcástico. Né? Esse eu passei para frente, sabe? Você mencionou amizades no começo, talvez fazer um grupo de leitura também. Escolhe um livro do grupo, o livro do mês, e comendo junto, se ajuda, um grupo de ajuda. Sim, eu confesso que eu não curto muito esses clubes, assim, porque eu gosto de ler no meu tempo, assim, sabe? Mas, para criar, né, como você falou, esse hábito, é interessante, sim, começar com alguns livros num grupo, né, um ir estimulando o outro, comentando como é que foi, e isso é bem bacana, né?
E hoje a gente tem também como a gente comentou no começo, que serviu de inspiração para mim, né? Não para criar o hábito de leitura, mas para levar para o perfil, mas esses perfis, né? Tanto de Instagram Sim. como de YouTube. Então hoje Sim. você tem muita coisa disponível de boa qualidade, assim, né? Eu poderia elencar pelo menos uns 5 aqui que seriam interessantes para quem começa, né? Vamos lá. Para quem está nos assistindo, eu vou falar o seguinte: você quer saber qual que é esse? Você vai lá no perfil @mosto.literário no Instagram e lá ele vai fazer já vai se comprometer aqui a fazer um post aí, indicações dos que eu mais gosto, ok? Mas aqui, de bate-pronto, quem você lembra aí? Não precisa lembrar necessariamente do arroba, mas... Eu vou pelos nomes vocês acham facilmente, né? Ela começou tem o termo booktuber, né? Sim. Que é o nicho ali no YouTube, né? É a Paloma Lima. Ela é de São Paulo, assim, ela gosta muito de ler literatura mais clássica, assim, um pouquinho de ficção também. É um canal que eu sigo e gosto muito das dicas dela, assim, ela lê, o companheiro dela é muito geek, né? Então nerdzão, então ele lê muito fugiu o nome agora, os cartoons, né? As graphic novels. Isso, né? Então ela tem também dicas assim para quem curte, né? É uma literatura que eu não leio tanto porque é cara. Sim. Essa sim é mais cara, assim, né? Mas eu curto muito. Então eu tenho uma meia dúzia. Nossa, mas são obras de arte, né? Ali, né? Sim. Uma boa graphic novel Pois é, meu sonho é ter o Sandman, né? Que vai até sair a série na Netflix agora, né? Eu não tenho, eu queria ter aquilo ali. Para mim é uma obra de arte aquilo ali, né? Diferente dos gibis que a gente tinha na infância, né? Os super-heróis, tudo. Hoje isso é muito mais produzido, né? Sim. Tem também a Tatiana Feltrin, que é uma das há mais tempo aí na praça, né? Ela tem muita qualidade nas análises dela, assim, também. A maior parte são mulheres, viu? São poucos homens, assim. Mas para falar de alguns homens que falam muito de literatura brasileira contemporânea, que é bem bacana, eu já falei, que é o Livrada, né? O blog Livrada, que é o Yuri Almanati, lá de Curitiba. Ele é bem... e cada um desses tem uma pegada, sabe? O Yuri, por exemplo, é bem críticozão, assim. Ele é meio fora do mainstream, sabe? Ele não põe em playlist ou wishlist da Amazon, nada assim. Amazon, que compra direto da editora, pô, vamos estimular aí e tal. Então, cada um tem uma pegada, né? Tem nicho para todo mundo, Exato. Outro de literatura contemporânea brasileira também é o Humberto Conzo, Primeira Prateleira. Ele é biólogo também, então eu comecei seguindo ele por isso. E outro que me vem à memória foi o primeiro que eu comecei a seguir, que é o Rodrigo Vilela também. Ele é lá não lembro agora se Teresópolis ou Petrópolis, e ele fala vários, né, estilos, mas ele tem um subgrupo ali de literatura japonesa, que é algo que eu ainda não li muito, sabe? Então ele tem um recorte ali da literatura dele, só com literatura japonesa que não é mangá, gente. Que não é mangá, exatamente. Então, assim, os 5 que me vêm à memória, assim, agora, são esses, né? E todos eles têm, tanto no Instagram como no YouTube. E aí, começando a seguir esses, o algoritmo vai entender que você gosta e vai começar a te sugerir outras coisas, né? Esse aqui gostou de livro, peraí, como diz a nossa mãe, fala assim, eles começam a mandar, né? Então, eles começam a mandar. Então deixa eles, os algoritmos, mandarem. Vamos alimentar o algoritmo, então, com coisa mais útil, né? Exatamente. A gente reclama tanto, né, né, puxa, só fica me mandando tranqueira e memezinho, mas o algoritmo ele só vai te mandando o que você quer, lógico. Tem muitas tranqueiras que são mandadas, né? Afinal de contas, algoritmo é um negócio meio esquisito. No meu YouTube só aparece coisa de literatura, de ciência e de cinema, praticamente. Assim. Exatamente. Mais recentemente de balé, porque eu comecei a ver as coisas para entender o mundo da minha filha. E aí, também jardinagem também aparece bastante para mim, que a gente tem aqui, minha esposa e tal. Então, poxa, se a gente alimenta bem ali, o
né, vai vir coisa. Claro, tem que de vez em quando sair um pouco da bolha, né? Sim. Mas eu acho que se você começa a seguir esses canais, essas redes aí vão entender e vai multiplicar. E aí é questão de ir filtrando, né? Como eu comentei, no começo eu segui uns 40 canais, hoje eu sigo mais firmemente uns 10, assim, sabe? Que eu de vez em quando eu dou uma sessão no follow. Justamente. E aí você vai criando as referências, É legal também que esses Instagramers, os booktubers gostam de falar muito, eles recebem muitos livros de editoras, né? É o meu sonho. Sim. Mas são os dois. Mas eles também dão dicas de promoções de livros, de feiras literárias, né? Então é outro canal interessante também de você ampliar e buscar uma literatura com um preço mais acessível também, né? Agora devem voltar as bienais aí, né? Sim, a Bienal de São Paulo agora, acho que em julho, tá todo mundo, o Bookstagram, o Booktuber e o Instagramers ali dos livros estão só falando disso, cara. É um sonho de consumo meu ir numa dessas aí, mas infelizmente, né? Eu que moro em Cuiabá já é complicado, você que mora em Sinop, é um pouco mais complicado, a gente está bem fora desse eixo aí, realmente. Eu não sei como é que a loja física da Nobel ainda está aberta aqui em Sinop. Eles são heróis ali. Mas tem umas que a gente vê que são heróis, e tem outras que você olha assim e fala assim, cara, o atendimento é tão ruim que eu não sei como é que continua aberta, mas... Pois é. Né? Isso é mas uma aí a coisa gente também já... já foge um pouco aqui, né? Exatamente. Por falar em vai longe, né? Se a gente deixar aqui essa nossa conversa aqui, a gente vai bem longe mesmo. Então, vamos às nossas considerações finais, né, Ingua? Aí alguma última dica, alguma coisa que você fala assim, poxa, a gente não pode terminar sem eu falar isso para quem quer entrar nesse mundo da literatura, principalmente que é o propósito dessa nossa live, para entender o ser humano em si. Puxa, eu preciso melhorar meus relacionamentos, eu preciso, conhecer um pouco mais do mundo, mas eu não tenho grana para viajar, e eu acho que literatura traz muito isso, né? A gente saiu um pouquinho dos blogs de viagem, né? Dos canais de viagem do YouTube, e realmente, na literatura, é a gente que faz. A Valéria, minha esposa, ela inclusive, e eu concordo com ela nesse ponto, a gente evita assistir um filme antes de ter lido o livro, porque a gente assiste o filme e a gente está vendo a visão daquele diretor sobre isso, né? E eu acho que viagem, ela tem muito isso, né? A gente, às vezes, pega um livro, por exemplo, literatura russa, né? A gente ainda tem um histórico ali atrás, a própria Marta, ou da nossa avó, né? Uma Agnes, essa questão, eu fico me imaginando lá em São Petersburgo, visitando ali. Então tem um mundo já na minha cabeça, e quando eu for, eu quero comparar com isso, né? Sim. Mas vamos lá, eu fiz a pergunta e já emendei aqui. Considerações finais tuas aí. Gente, comecem. Eu acho que a dica é essa, né? Comecem, como a gente começou também, com um gibi, que seja. Exato. Manual do Tio Patinhas. Isso, bem lembrado, toda aquela sequência ali, né? Eu acho que é a questão de criar o hábito mesmo, não se cobre tanto no começo, né? Eu acho que, como a gente falou, não precisa começar lendo os grandes clássicos, mas também não tenha medo deles. Eu acho que isso é uma coisa que se pode ficar bem tranquilos. Claro que tem um ou outro assim que exige um pouco mais, mas a maioria, pelo menos dos que eu venho lendo, né, dos grandes clássicos, poxa, são livros que te entretêm, sabe? Sim. Te fazem realmente ficar preso por... Assim, não tem o cliffhanger das séries, né? Sim. Termina o episódio, putz, eu quero ler o próximo episódio. Tem muito livro que é assim, eu tô lendo agora a série Sharp. Eu tô lendo agora a série Sharp do Richard Cornell, que são, se não me falha a memória, 20 livros. Pois é. Eu tô indo pro 5º agora, fantástico. Um dia eu chego lá. Então, Cornell, assim, você parece que tá lá, você tá, como você falou, você tá sentindo o cheiro de sangue ali da batalha, né? E é o que não falta. Aquela meleca, e tem muitos livros que são assim, né? Uns mais, outros menos, né? De novo, fazendo propaganda desse livro, desse angolano, né, que eu tô lendo, ele trabalha muito a questão da sinestesia, não sei se é sinestesia o termo,
que é assim, as pessoas que sentem cheiro e associam com cores e vice-versa. Acho que é sinestesia, é isso mesmo. É algo assim, né? Então, ele usa muito nisso, porque a namorada do personagem ali é fotógrafa, né? Uhum. Então, ela descreve as fotos e faz associações com olfativas, assim, sabe? E cada livro pode te trazer surpresas diferentes nesses entendimentos, né? E como você falou, e a gente ficou bem claro, acho que aqui, né? Te amplia a visão de mundo, de interpretação das realidades das pessoas, te faz ficar no lugar dessas outras pessoas, entender momentos históricos, né? Texto é contexto, como a gente já, né, volta e meia fala. Exatamente. Tem que entender o contexto em que foi escrito aquele livro. Então, às vezes, ir atrás, né? Por exemplo, essas resenhas que a gente acha no Instagram, no YouTube, ou Google ali, né? Pesquisa básica. Você entende o contexto, quem foi aquele autor, por que ele escreveu daquele jeito. Isso, poxa, é fantástico. Mas tem que querer, né? Então, assim, a dica é essa. Comece e queira. Insista, né? Crie. Exatamente. Quando você menos, se fizer direitinho, quando menos esperar, você não consegue nem dormir sem ler ali. Você fala assim, eu vou ler 2 parágrafos, mas eu vou ler. Mais ou menos justamente. Isso, né? Isso aí. Gente, vamos encerrando agora essa nossa conversa extremamente agradável aqui. Volto a dizer, não apenas pelo fato de ser meu irmão que está aqui, mas é assim, o trabalho que ele está fazendo com o Moço Literário é bem legal, é um trabalho necessário, gente, necessário. Ingo, não desanime pelo fato de ter poucas curtidas, né? É assim mesmo, principalmente no orgânico, né? Essa questão de a gente não ter todo esse capital para investir, para impulsionar, mas é assim, é mais ou menos como eu dando aula, dando curso, né? Se tiver um ali que se interesse... Isso. Né? Então, esse nosso desejo de compartilhar, continue com isso. Quem quiser seguir o Ingo lá no Instagram, @mosto.literário. Vou botar aqui na descrição dessa live aqui, que vai ficar só por um tempinho, depois a gente volta com ela um pouco mais editada. Apesar que essa aqui ficou bem jóia, eu acho que a gente vai manter ela aqui. Né? E obrigado, Ingo. Obrigado mesmo por compartilhar aí eu que agradeço. Essas dicas. Como eu te disse, eu também preciso aprender isso, né? Eu preciso não ficar só no Bernard Cornwell, na ficção científica, eu também preciso enfrentar, talvez, quem sabe, não sei se esse ano, mas ano que vem eu vou dar uma nova chance para Cervantes, né? E você também vai com a voadora no peito também, né? Não, mas eu acho que eu vou no crime eu vou nos russos primeiro ali, que você me simulou aqui a ler os russos, realmente. Eu tô com eles não é nem playlist, né? Como é que é? Read list, né? Na minha read list ali. Então eu vou... Mas, na verdade, eu não vou nem no Tolstói primeiro. Eu acho que eu quero o Irmãos Karamazov mesmo, que daí é denso o negócio. Te conhecendo, eu acho que você vai curtir, sim. Maravilha. Gente, eu que agradeço, Ingo, Bruno. Valeu mesmo. Obrigado, Deus te abençoe. Bíblia prometida, a mensagem você vai gostar, vou te dar as dicas e já vou abrir aqui também. A gente vai conversando com o tempo aqui, tá? Gente, muito obrigado mesmo por essa audiência que você está tendo aqui, seja ao vivo, seja aí alguns dias depois, não tem problema. Vocês já sabem o que fazer aqui embaixo, se curtiu, curte, se não curtiu, não curte, descurte ali, mas pelo menos fala pra gente o que você não curtiu, porque a gente sempre quer melhorar. E sobre compartilhar, aquilo que eu sempre digo, não compartilhe apenas o vídeo, compartilhe conhecimento. Assim como a gente fez aqui, você também tem uma história de vida, você também tem conhecimentos, você tem algo dentro de você que vai fazer a diferença na vida de outra pessoa. Compartilhe o que é de bom dentro de você. Muito obrigado, até a próxima semana. Deus abençoe a todos.